Eu fui furunfar com meu namorado e depois de bater bolo, meu amor, eu terminei com ele. Eu terminei com ele porque ele me pediu, gente, algo que eu jamais faria, entendeu? Eu terminei com ele pelo que ele me pediu. Foi assim, eu conheci esse meu namorado numa viagem. Eu viajei aqui para uma cidade vizinha, inclusive, e eu conheci esse meu namorado. E na hora que eu vi ele, gente, foi uma conexão, nós dois, entendeu? Foi uma conexão. Eu senti, assim, algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu já tinha tido dois namorados, então eu sabia como era ter um namorado. E eu senti algo, sabe? Foi surreal. A gente se aproximou na viagem, a gente já bateu o bolo ali e tal. E depois disso, a gente continuou com o relacionamento, porque ele já pediu pra namorar comigo, já veio aqui em casa, já conheceu os meus pais. Eu já fui na casa da família dele, tudo perfeito, até que ele me pediu isso. Entendeu? A gente já começou a fazer planos pra casar, só tinha 6 meses de namoro, mas a gente já tava planejando se casar e tal. E sabe, era top, a furufação top. Gente, ele tinha um pequeno príncipe que não era assim, lá grandão, mas ele sabia usar. Nossa senhora, era perfeito, era perfeito. Era uma conexão assim, top. E aí, gente, nos planos pra casar, ele inventou de vender um carro. E tudo, gente, que eu não queria era que ele vendesse aquele carro. Por quê? Porque a gente ia casar, a gente ia precisar de locomoção e tal. E ele começou a falar que queria vender aquele carro porque ele queria comprar outro. E eu comecei a falar pra ele que não era pra ele vender aquele carro agora, porque se ele fosse adquirir outro, que no caso ele queria vender, pra dar de entrada e pegar um melhor. Só que ele ia ter que fazer uma prestação. E o carro que meu namorado tinha, gente, era quitado. Então, assim, se a gente tava planejando se casar, se a gente tava planejando uma vida a dois, pra que ele ia pegar um financiamento, entendeu? Então a gente brigou. Eu decidi que eu ia terminar, que não ia ter casamento algum. E como ele era louco por mim, ele ficou atrás de mim. Não, amor, não, amor, então eu vou desistir da venda do carro, por mais que seja meu sonho. Gente, chegou uma hora assim que eu pensei assim, não, é o sonho dele, né? O sonho dele, então eu resolvi perdoar e eu abri mão, falei, não, amor, compra o carro, realmente eu tô errada. Gente, eu não era mulher dele, então eu não poderia mandar assim na vida dele, né? Então eu resolvi, né? Eu resolvi que eu ia aceitar a venda do carro, eu ia aceitar. Ele não ganhava tão ruim, não, gente. Ele ganhava bem, meu namorado. E aí tudo bem, passou. Como forma, né, de me agradar, ele falou assim: à noite a gente vai jantar. Se arruma que à noite a gente vai jantar. Eu me preparei toda, fiquei cheirosa, me arrumei e fui. Ele me levou pra jantar. E depois, né, eu ia ser a sobremesa, porque ele me levou pra esses lugares que os casais vão fazer as coisas. E aí, quando eu cheguei lá, meu amor, foi tudo maravilhoso. Por quê? Porque não tem nada, gente, mais gostoso do que você brigar e depois você reatar. Gente, a furunfada fica top, 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 assim. Só quem já fez depois de uma discussão, de um quase término, sabe o que é que eu tô falando. Então, assim, tava top, tava tudo maravilhoso. E quando a gente começou já nas preliminares, ele olhou pra mim e falou assim: amor, quando você chegar lá, você me avisa? Aí eu falei assim, como assim? Ele, quando você chega lá, quando você virar os olhinhos, você me avisa antes, um pouco antes. Aí eu falei, tá bom, gente. Quando eu olhei pro lado assim, eu vi que tinha o cigarro dele e o isqueiro. Eu não entendi muito bem porque que ele tinha colocado do lado da cama o cigarro, o isqueiro, mas eu achei estranho, né? Eu achei estranho. Mas como ele fumava e o fumante, ele é uma coisa, né? Por onde ele vai, ele leva. Eu pensei assim, não, tá bom, normal, tá aqui. Acho que quando ele terminar, ele vai fumar, né? E nisso, passado mais alguns instantes depois que eu percebi isso, já tava na hora de virar os olhinhos. E aí eu olhei pra ele e falei assim: amor, amor, tô indo. Eu avisei, gente, pra ele que eu tava virando os olhinhos.